Glória a Deus. Então, hoje nós estamos encerrando a nossa campanha e o tema alicerçado na esperança que se renova. E o nosso tema de hoje é justamente, a semana passada o mesmo tema e essa semana eu coloquei tempo de boas novas, alicerçado na esperança que se renova. Eu vou aqui confidenciar para os irmãos algo que assim não é normal acontecer, porque geralmente toda semana, a semana que eu sei que é o domingo eu vou pregar, desde a segunda-feira, desde o domingo, eu já começo a me preparar e sempre já tenho algo em mente, já tenho algo no meu coração, o Senhor coloca algo no meu coração e durante a semana eu vou desenvolvendo aquilo. Mas essa semana, por incrível que pareça, não surgiu nada. E eu falei para minha esposa, olha, eu vou ter que ir mais cedo para a igreja hoje, vou ter que chegar lá, então, no máximo 2 horas, porque eu ainda não tenho nada formado na minha cabeça. E vim para cá, cheguei aqui, faltava 20 para as 2 ainda. E vou confessar para os irmãos, eu fiquei ali dentro e pensava e lia, abria a escritura, abria um tema no computador, colocava uma música, tentava, buscava no livrinho, e foi dando horário, deu 2 horas, deu 3, deu 4, o pessoal do louvor chegou, e eu ainda não tinha para o ensaio, o pessoal do louvor chegou para o ensaio, ainda não tinha ainda formatado, o Espírito Santo não tinha formatado aquilo que era para eu trazer nessa noite. Só a partir daí que começou a surgir, aí surgiu um texto na minha cabeça que eu lembrei, o Espírito Santo trouxe, e através desse texto eu formulei essa mensagem, eu trabalhei em cima dessa mensagem e creio que ela vai vir de encontro com a sua necessidade, assim como veio de encontro com a minha necessidade. Tenho certeza que Deus hoje vai falar com você, não por causa de mim, por causa do pregador, mas por causa dele, por causa da palavra dele, por causa da palavra dele que não volta vazia. E nesta noite você possa estar então com o seu coração aberto para que a palavra de Deus ela possa ter acesso por completo no seu coração, na sua mente, na sua alma. Amém? Abra a sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura um pouco demorada. Como diz um pastor, às vezes um texto longo, ele também pode te edificar. Nós vamos ler em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 24 até o 7:20. Tá ok? Então nós vamos ler do 6, capítulo 6, do 24 em diante, até chegar no capítulo 7, versículo 20. 2 Reis, capítulo 24, capítulo 6, versículo 24. Amém? Todos acharam? 2 Reis, Velho Testamento, livro histórico. Diz assim, versículo 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó Deus meu, ó rei meu, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem me lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate,
lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei o homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: Vede, como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperarei eu do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse-lhe o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros de cavalo e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, fugiram para salvar as suas vidas. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro e veste, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial do Sírio, e eis que lá não havia ninguém, a voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, e as tendas como estavam. Versículo 11 do capítulo 7. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe que estamos esfameados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saíres da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após os exércitos dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas dos sírios, na sua pressa tinha lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiava. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descer a ele.
Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a esta hora, mais ou menos, venderão-se 2 alqueires de cevada por um ciclo de flor de farinha, por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizer abrir as janelas do céu, poderá suceder segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos alimenta, e a tua palavra, ó Deus, nos dá esperança. Por isso, ó Deus, nós queremos mais uma vez clamar ao Senhor para que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Que os nossos ouvidos, ó Deus, espirituais estejam abertos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Tempo de boas novas, alicerçado na esperança que se renova. Aqui era o ano 852 a.C. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele invadiu Israel, cercando ali a cidade. Israel, no caso, o reino do norte, que era conhecido, e trazendo como consequência fome e desespero. O povo estava desesperado, não tinha mais comida, tinha acabado toda a comida. O povo estava morrendo. Havia ali uma situação caótica, aonde uma mulher vira para a outra e diz: olha, imagine esse episódio, faça isso aí, você que tem filho ou você que não tem. Mas imagina esta fala, uma mulher virar para a outra e dizer: vamos fazer o seguinte, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o nosso, porque estamos com fome. E isso aconteceu. Alguém, num propósito, ou dentro de um sistema, fazendo algo como canibalismo, por causa da fome. A fome era tão grande, e o homem com fome é terrível. O homem que passa fome, ele é capaz de qualquer coisa. E nesse momento, então, há uma desolação em toda Samaria, em todo Israel. O povo padece, o povo passa um momento de tragédia, passa por um momento de tristeza, de dor, de angústia. O rei vê aquela situação, quando as mulheres dizem aquilo para ele, ele fica desesperado. O que eu posso fazer por você? Se Deus não tem resolvido, se Deus não tem respondido às suas orações, se Deus não tem feito nada por nós, o que eu, como homem, posso fazer? E ele então manda um mensageiro atrás do profeta Eliseu e fala para o profeta chega lá e diz para ele, o rei dá o recado do rei, e ele fala: olha, amanhã a essa hora vocês terão comida. Fala para o rei que haverá comida, haverá fartura, haverá dinheiro. Fala para o rei que Deus é o Deus da esperança, que Deus é o Deus que olha para o seu povo, que Deus é o Deus que cuida do seu povo. Por mais caótica que a situação pareça, por mais difícil que a situação pareça, Deus não perdeu o controle de nada. E essa situação que aconteceu ali então em Samaria, em Israel, nós podemos então contextualizar essa situação para os dias de hoje. Nós podemos fazer um contexto e trazer que Israel tipifica a humanidade que está sofrendo, está oprimida. A humanidade que tem passado por momentos difíceis, momentos de fome, momentos onde as finanças estão escassas, momentos onde há desespero de alma. Então nós podemos contextualizar. Israel tipifica, Samaria estava vivendo talvez aquele momento terrível, e nós estamos talvez vivendo um momento muito ímpar da nossa vida, da nossa história aqui na terra. Quando nós contextualizamos, podemos também dizer que os assírios tipifica o mundo espiritual, o mundo opressor. Lá em Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo.
Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Os círios tipificam o mundo espiritual opressor. Jesus disse que esse mundo jaz do maligno. O mundo tem sido oprimido pelo diabo. O mundo tem sido realmente opressor do ser humano. Então os assírios aqui tipificam. Aqui eles contextualizando, eles seriam o mundo espiritual do qual nós enfrentamos. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, tipifica a igreja de Jesus, acusada de omissão pela humanidade diante da situação que nós estamos vivendo. Tem muita gente falando que a igreja está omissa. Tem muita gente falando que a igreja tem desrespeitado. Então Eliseu simboliza. E nós podemos ver que há duas forças de opressão. É uma antivida, que são os agentes opressores, que são as doenças, são as calamidades, são as enfermidades, são os vícios, são as misérias. E temos também outra força opressora, os anticristo, que são as forças espirituais que agem nas antividas, naquelas que fazem com que essas coisas aconteçam. Então nós temos essa força anticristo, força espiritual do mal, que manipula a gente, os agentes da antivida, que faz com que haja crises políticas, que haja crise social, moral e religiosa. E o que podemos fazer diante de uma situação dessa? O que nós podemos aprender então com esse texto? Na situação tão caótica que nós vivemos, no mundo tão caótico que nós estamos vivendo nesses últimos dias, o que nós podemos então trazer? O que nós podemos então fazer diante dessa situação? Nós como igreja que tem muitas vezes sido acusada de muitas coisas, igreja que tem sido perseguida. Bom, precisamos em primeiro lugar estar alicerçado na esperança que se renova, que é o nosso tema da campanha de 21 dias. Nós precisamos estar alicerçados sabendo que nós estamos em Cristo, que nós somos o povo de Deus, que nós somos a igreja, que nós estamos alicerçados sobre a pedra, sobre a rocha, e a nossa esperança tem que se voltar para isso. Nós precisamos ter discernimento. O problema não seria solucionado pela estrutura política e econômica naquela época. Não havia como resolver. Havia um cerco. O exército inimigo estava ali tomando conta daquela região. Não tinha como o povo sair da cidade. Então, é necessário haver discernimento. O que faltou para o rei. Ele, em vez de clamar a Deus, ele, em vez de buscar ao Senhor, ao invés de perceber que havia ali uma questão espiritual, que ele precisava orar, que ele precisava se colocar diante de Deus, como nós fizemos nesses dias, colocamos as situações das nossas vidas diante de Deus. Aqui nós oramos pelas famílias da igreja, pela restauração de casamento, pela restauração de filhos, pela restauração financeira, pela salvação de vidas, pela transformação do Brasil, pela nossa política. Por quê? Porque nós percebemos que tivemos esse discernimento, mas naquela época eles não tiveram. Então nós precisamos ter discernimento. Você precisa ter discernimento, meu irmão, da situação que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter esse discernimento para entender que os dias são maus, que nós precisamos ter uma esperança consolidada em Deus, que a nossa esperança precisa permanecer firme, que nós não podemos um dia estar lá em cima e outro dia estar lá embaixo.
Eu até entendo, muitas vezes, existe uma média. Você ir um pouquinho aqui e outro ali, tudo bem. Mas existem pessoas que vai lá e desce muito grande. É um gráfico muito fora do gráfico, muito errado. Porque não tem alicerçado a sua fé, a sua esperança em Cristo. Não tem discernimento das coisas espirituais. Outra coisa, nós precisamos ter a mensagem, precisamos da mensagem certa. Eliseu cria no amanhã melhor. Eliseu tinha esperança. Olha aqui que o verso 7:1 diz, aqui no 7:1. Então Eliseu diz: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora. Ele tinha convicção de que Deus ia fazer milagre, que Deus podia fazer milagre. É necessário então que nós precisamos ter essa visão, essa esperança. Nós precisamos ter a mensagem certa para o mundo aí fora, para nós mesmos. Devemos crer num futuro melhor. Devemos crer que o que nós estamos passando é fruto do reino das trevas, mas que Jesus já te fez, já me fez mais que vencedor. Precisamos da mensagem certa. Olha o que diz aqui 2 Coríntios 4:18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Queridos, o que nós estamos vivendo agora é algo para nos renovar, para nos fortalecer. Nós precisamos ter a palavra certa para as pessoas. Nós precisamos ter as palavras certas para nós. Eu tenho falado aqui nas reuniões de orações que nós precisamos começar a visualizar o que nós queremos, o milagre que nós queremos. Nós precisamos visualizar o que é que Deus visualiza. Eu dei exemplo aqui um dia que eu fiz uma dinâmica na célula. Eu peguei uma semente, alguma semente, mostrei para alguns irmãos e perguntei o que que eles viam. E todos falaram: uma semente de laranja, uma semente de abóbora, que tinha várias sementes, semente de maçã. Eu falei: pois Deus vê possibilidades. Deus, quando olha para uma semente, Dori, Ele não vê apenas uma semente de laranja, Ele vê um pomar de laranjas, de laranjais, com muitas frutas. Deus vê possibilidades. Deus olha para você e vê possibilidades. Por isso nós precisamos também ter isso na nossa mente, visualizar o nosso milagre, ver o que que nós queremos, ver como Deus vê. Nós precisamos da mensagem certa no nosso coração. Nós precisamos da mensagem certa para o nosso próximo. Nós precisamos de mensagem certa para a igreja. Precisamos também de homens e mulheres cheios de esperança. Deus usou 4 leprosos, sofredores. A igreja precisa de homens e mulheres identificados com o sofrimento daqueles que vai interceder. Não adianta nós virmos para cá interceder, orar, fazer uma campanha, se nós não nos identificarmos com os nossos irmãos, se nós não tivermos amor uns pelos outros, se nós não tivermos esperança de que realmente o milagre vai acontecer na vida do irmão. Se nós não cremos muitas vezes que vai acontecer na nossa vida, como que nós vamos crer que vai acontecer na vida do irmão? Precisamos de homens e mulheres que tenham essa convicção no coração, que seja cheio de esperança, cheio de fé, sabendo que a palavra de Deus é que vai transformar, é a palavra de Deus que vai mudar, que o milagre vai acontecer. Primeira Pedro 3,15 diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e seja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vós. Você tem respondido? Será que eu tenho respondido para as pessoas da razão da minha esperança? Será que a minha atitude
diante dessas crises que nós estamos vivendo, diante dos problemas que nós estamos vivendo? Será que nós estamos realmente dando razão da nossa esperança, que é Cristo Jesus? Precisamos de homens e mulheres cheios de esperança. Você precisa ser um homem, você precisa ser uma mulher cheio de esperança, capaz de orar pelo seu irmão, acreditando que vai realmente acontecer o milagre. Ter esperança de que você vai orar, que os milagres vão acontecer. Esperança de que você vai orar e milagres vão acontecer. Precisamos de ter também pensamentos certos. Não podemos acomodar a desgraça. Temos que investir e tentar mudar a situação. Nós não podemos nos acomodar. Olha o que aqueles leprosos falaram. Se nós estamos aqui na porta, se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Se nós entrar na cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer também, porque nós somos leprosos e vai morrer de fome aqui. Então vamos lá no acampamento dos assírios, e se eles nos der comida, beleza, nós vamos viver. Se não e nos matar aqui, morreremos também. De todo jeito nós vamos morrer. Atitude, irmãos. Mudança. Vamos mudar. Eu preciso mudar, é necessário mudar. É necessário investir na mudança. A mudança é fruto da esperança. Alguém só muda se ele tiver esperança. Eu só mudo o meu propósito se eu tiver esperança. Eu só mudo a minha conduta se eu tiver esperança. Precisamos de pensamentos certos. Mudar a nossa mentalidade. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis. Isso quer dizer, não entre na forma do que é dito para você pela internet. Não entre na forma pelo que é dito pela televisão. Mas renove a sua mente pelo que diz a palavra de Deus. Para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos ter pensamentos diferentes, pensamentos certos. Precisamos tirar esses pensamentos que muitas vezes são de derrota, de tristeza. A Luana deu o testemunho dela aqui. Ela ficou 1 ano com pensamentos, pensando em coisas que não devia pensar. Até o momento que ela resolveu tirar. Falou, não, tem uma campanha, eu vou fazer, eu vou mudar. Eu vou alinhar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Filipenses fala o seguinte: olha, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. A esperança faz com que nós possamos mudar. A esperança de ter uma vida melhor, a esperança de ter um trabalho melhor, a esperança de ter filhos salvos, a esperança de ter um esposo, uma esposa convertida. Mas eu preciso alinhar os meus pensamentos, eu preciso mudar a minha mentalidade, ter pensamentos certos. Eu não posso ficar me alimentando, nós não podemos nos alimentar do lixo do mundo, do lixo que o diabo coloca diante de nós. E eu vou falar para você aqui, para você analisar os seus pensamentos. Sabe o que os seus pensamentos, eles se transformam? Em palavras. Como são as suas palavras no seu dia a dia? Em relação aos seus filhos, como você fala com os seus filhos? Como você fala com sua esposa, com seu esposo? Como você fala com seus funcionários, com seus patrões, com seus amigos? O seu vocabulário determina o que você pensa. O seu vocabulário fala o que está na sua mente. Porque se eu digo para minha esposa, se eu falo para minha esposa, mulher bendita do Senhor, eu estou falando aquilo que eu penso dela. Mas se eu digo palavras destrutivas, palavras que vai realmente descaracterizar o caráter dela, eu estou com pensamentos errados, não estou com pensamentos certos. Há necessidade de mudar. Não adianta você falar, eu quero crescer nessa empresa, mas amaldiçoar a empresa. Suas palavras ser palavras de maldição. Falar do seu patrão,
falar do seu salário. Precisamos de pensamentos certos. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Isso é esperança, isso é fé. É você esperar, ficar esperando, ter esperança, do verbo esperançar, aquilo que você ainda não viu, mas você visualiza. Se você visualiza uma esposa briguenta, você vai ter uma esposa briguenta. Se você visualiza um marido briguento, você vai ter um marido briguento. Se você visualiza filhos malcriados, você vai ter filhos malcriados. Isso não é o poder da mente, não, é porque você gera isso. Porque aí a sua fé está sendo gerada pelos seus pensamentos. Precisamos ter pensamentos certos. Precisamos da decisão certa. Os leprosos foram ao arraial dos sírios. Eles decidiram: nós vamos. Não importa o que aconteça, se tiver que morrer, nós vamos. Decisão. Precisamos então tomar decisões certas. E eles fizeram a decisão certa, porque havia um chamado de Deus no coração deles. E eu fico imaginando que lá vai os 4 leprosos andando, marchando para ir para Samaria, né, Dori? Marchando, andando, cai uma orelha, pega, põe no lugar, e o barulho continua caminhando. E lá no arraial parece que são milhares de homens marchando, mas era só 4 leprosos. Olha o milagre, olha o poder de Deus. Era só 4. Mas eles ouviram um clamor de vários carros, cavaleiros e homens marchando para lá. E eles tiveram que fugir, porque houve uma decisão. Deus apoiou aquela decisão. A decisão foi certa, foi alinhada. Os adversários da vida, os nossos infortúnios, não podem nos intimidar. Não intimidou aqueles 4 leprosos. Os seus inimigos não podem te intimidar. O diabo não pode te intimidar. Estava conversando com o Daniel aqui quando a Luana estava dando testemunho. Muitas vezes o diabo, desde lá no Éden, ele coloca dúvida, ele coloca mentira no meu e no seu coração. Ele está sempre ali soprando, ele está sempre ali falando. Então os seus adversários não podem te intimidar, não pode. Esse texto aqui da Bíblia é um dos textos que eu mais amo. Romanos 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que o ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode. O adversário não pode te intimidar. O diabo não pode te intimidar. Essa pandemia não pode te intimidar. A depressão não pode te intimidar. A tristeza não pode te intimidar. O seu casamento ruim não pode te intimidar. Seus filhos fora da igreja não podem te intimidar. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nada pode nos separar desse amor. Tem conquista para você, meu irmão. Tenha esperança nisso. Tenha esperança.
Tome a decisão certa de caminhar com o Senhor. Tome a decisão certa de não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o alto, olhar para a cruz. Deixa de ser volúvel. Caminhe com Cristo. Saiba em quem você tem confiado. Se segure nessa rocha. Também precisamos estar dispostos. Levantaram-se ao anoitecer. Os leprosos levantaram ao anoitecer. Nós, como igreja, também devemos nos levantar, mostrar ao mundo que existe esperança. Precisamos falar disso, que temos um alicerce. Precisamos falar para o mundo que nós temos em quem esperar. Esperar do verbo esperançar. Aqueles leprosos, eles levantaram, eles tomaram a decisão, eles caminharam, eles não ficaram parados, eles não ficaram ali olhando, mas eles se dispuseram a fazer alguma coisa. Se disponha, meu irmão, a fazer alguma coisa. Se disponha a fazer alguma coisa pela sua vida espiritual. Se disponha a andar com o Senhor. Se disponha nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar. Deus quer te usar. Se disponha. Você é alvo do amor de Deus. Deus quer usar você para levar o evangelho a outras pessoas. Se disponha. Quantos amigos você tem? Quantas pessoas ao seu lado? Aqueles leprosos não preocuparam com nada, nem a morte os intimidou. Eles continuaram a caminhar. Eles precisaram ter coragem, mas eles se dispuseram. E o que Deus procura em nós é disponibilidade. Disponibilidade para servi-lo. Disponibilidade para fazer a obra dele. Disponibilidade para pregar o evangelho. É isso que Deus precisa em nós. Disponibilidade. Nós precisamos também da visão certa. Lá não havia ninguém. Versículo 7, 5b. Os leprosos disseram, lá não havia ninguém. Lá diz que o texto diz que não havia ninguém. Eles olharam e perceberam que não tinha ninguém. Mas mesmo assim eles foram lá, pegaram alguma coisa, se alimentaram, correram e esconderam. Depois eles voltaram de novo, foram lá e eles perceberam, aí eles tiveram a visão correta. Não é certo nós ficarmos aqui, nós comermos, nós nos alimentarmos enquanto os nossos irmãos estão lá morrendo de fome. Nós precisamos sair. Nós precisamos ir lá. E nada vai impedir que nós façamos isso. E eles foram então e avisaram. Foram lá e disseram a visão que eles tiveram do arraial. Qual que é a visão que você tem do arraial, lá da sua casa? Qual que é a visão que você tem do seu marido? Qual a visão que você tem da sua esposa? Qual a visão que você tem dos seus filhos? Qual a visão do seu trabalho? Precisamos ter a visão certa. Quando nós temos a visão certa, ninguém pode impedir o nosso caminho. E a Bíblia me diz isso. Mateus 16 diz assim: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é igreja, meu irmão. O inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Nada vai te impedir. Se você tiver a visão correta, nada vai te impedir. Nada vai me impedir. Precisamos ter essa visão correta. Precisamos crer na intervenção de Deus. Deus fez os inimigos correrem. Tem coisas da nossa vida que é só Deus. Eu tenho problemas na minha vida que é só Deus que pode resolver. É só Deus. Então eu preciso continuar com a minha visão correta. Eu preciso crer nessa intervenção de Deus. Eu preciso crer que Ele vai fazer realmente acontecer.
precisamos também da estratégia certa. Eles entraram nas tendas. Os leprosos entraram na tenda. Eu fico pensando que alguém ficou vigiando. Você vai lá, vamos vigiar de cá. Olha, tiveram uma estratégia certa. Nós também precisamos da estratégia certa para a nossa casa, para o nosso trabalho. Precisamos da estratégia certa para entrar nas instituições, para entrar nas escolas, para entrar nas faculdades. Precisamos da visão correta. Precisamos realmente mudar a nossa visão. Precisamos realmente ter essa esperança, pedir que Deus faça uma interferência na nossa vida. É necessário que haja essa interferência. Precisamos ter a certeza de que Deus está nos dando a estratégia correta. Mas nós só entendemos que Deus está dando essa estratégia correta quando nós buscamos o Senhor. Não pode haver, irmãos, aliança entre o santo e o profano. Eu não posso hoje estar aqui na igreja pregando, estar aqui louvando o Senhor e amanhã estar compartilhando com o mundo. Está errado. Nós precisamos ter a estratégia certa, mudar o nosso conceito. Se nós queremos vitória, se nós precisamos de vitória nas nossas casas, precisamos pedir a estratégia do Senhor. Precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Nós precisamos também entender que é tempo de esperançar, porque esses têm sido os dias de boas novas. Por mais calamitoso que esteja, por pior que esteja a situação, é o momento de boas novas. É o momento de você falar do amor de Cristo. É o momento de você fazer uma introspecção, olhar para você mesmo, olhar para você e realmente ver a sua vida com Deus, ter uma vida com Deus. Esse é o momento. Precisamos entender que é tempo de esperançar. Devemos anunciar as boas novas hoje. Nós não podemos ter mais nenhum escrúpulo para pregar a palavra. Precisamos sair, nós que já somos crentes, salvos em Cristo Jesus, precisamos pregar a palavra. Eu tenho falado isso aqui. Nós temos orado pelo Brasil aqui, para que haja conversão no Brasil, mas você precisa abrir sua boca. Eu preciso abrir minha boca lá fora. Eu preciso falar lá fora que existe salvação em Cristo, que existe esperança em Cristo. 2 Timóteo 4:2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. É o momento de nós pregarmos, é o momento de nós realmente restaurar a esperança das pessoas aí fora. No versículo 7, 9, ele diz: este é dia de boas novas. Os leprosos falaram: este é dia de boas novas. Deus está fazendo um grande milagre. Hoje é dia de boas novas para sua casa, amém? Deus está fazendo boas novas, amém? Deus está fazendo. As nossas orações, irmãos, não vão ficar aí ao acaso. As nossas orações, elas serão respondidas. Eu não sei se eu falei isso aqui a semana passada, mas eu já falei isso para o pastor Daniel, por um grupo menor aqui, não sei se falei no culto, mas eu ainda creio que orações da minha mãe, que já partiu, ainda vão ser respondidas na vida dos filhos dela e dos netos. Eu creio nisso, porque oração nenhuma fica no vazio. A sua oração precisa que você tenha esperança e visualize que isso realmente vai acontecer. Precisamos ver a libertação. Foram após eles até o Jordão. O rei mandou seguir. E foram lá e viram que realmente os soldados haviam fugido. Que não havia mais nenhum inimigo. O inimigo já foi despojado. O inimigo ele já foi derrotado. O inimigo já não é mais um vencedor, você é um vencedor. É necessário você ver que há libertação na sua casa.
É necessário que você precisa crer nisso, ter esperança nisso, que Deus vai realmente libertar a sua casa. Eu estou falando casa porque casa é o nosso bem maior. A maioria, todos pedem, é para sua casa, é para você mesmo, é sua família. O inimigo foi despojado. O que nós precisamos é tomar posse da terra que já nos pertence. Como tomamos posse? Tomamos posse crendo, tendo esperança. É você olhando e visualizando o que você quer. Olhando para Cristo, caminhando. No caminho, resolvendo as questões. Eu gosto de dizer muito isso, é no caminho que nós resolvemos os problemas. Você vai andando e vai resolvendo. Mas com esperança de que esse caminho tem um lugar onde você quer chegar. É tempo de tribulação e tristeza. Nós devemos estar conscientes da realidade. Mas nós não devemos nos acomodar. Mas deve gerar em nós um espírito de luta, de otimismo e de esperanças. Os leprosos não sabiam que ia encontrar, mas nós sabemos que há uma solução em Cristo. Olha que maravilha isso. Os leprosos não sabiam o que eles iam encontrar lá, mas nós já sabemos. O inimigo já foi despojado. Olha só. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. Ele removeu pregando na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades, e fez deles um espetáculo público, triunfando na cruz sobre eles. Jesus já triunfou na cruz sobre o seu inimigo. Você já é mais que vencedor. Você já é um salvo. Você precisa caminhar desta forma, crendo nisso, lembrando-se disso, nessa esperança diária, de que você é salvo, você pertence ao Senhor, e que nada nem ninguém vai te arrebatar das mãos dele. Mas caminha, não pare. O inimigo, por mais que ele venha resistir, ele já é um derrotado na sua vida. Ele já bateu em retirada. Precisamos falar isso, irmãos. Precisamos profetizar isso na nossa vida. Essas promessas são para nós. Você já é mais que vencedor. Jesus já triunfou na cruz. Não há mais escrito de dívida sobre você. Não deixa o diabo ficar te acusando. Não deixa o diabo ficar falando mentiras para você, te colocando para baixo. Não deixa o diabo ficar muitas vezes cochichando no seu ouvido coisas que não são verdadeiras. Não se alinhe com o diabo, se alinhe com Cristo. Não se alinhe com a palavra do mundo, se alinhe com a palavra de Deus. Não se encha das coisas do mundo, se encha das coisas de Deus. Se alegre no Senhor, porque nele há esperança, porque nele é o alicerce da esperança, porque nele a nossa esperança é renovada. Amém? Glória a Deus.